Bem-vindo ao 9º episódio do quadro Encher na Carteira no Exterior, um quadro onde, ao vivo, na prática, todos os meses, eu invisto junto com você R$ 500 convertido em dólar para aportarmos os maiores ativos do mundo, Apple, Microsoft, Facebook, Google. E nesse mês, em particular, algo estranho está acontecendo, aparentemente estranho, que a gente vai explorar na aula de hoje. A Bolsa Americana, o S&P 500, está caindo quase 10%, aliás, um pouco mais do que 10%, e em contrapartida, a Bolsa Brasileira está valorizando. O que soa muito estranho quando o meu discurso, e eu mantenho ele, e de todos os grandes educadores financeiros, é que ter capital no exterior protege o seu patrimônio. E por que protege o meu patrimônio se a bolsa lá está caindo e a bolsa do Brasil, que deveria acompanhar, deveria cair mais, já que é mais arriscado, está valorizando? O que pode estar acontecendo? Esse efeito é prejudicial? É a melhor hora para investir no exterior? E você vai responder todas essas perguntas neste nosso quadro aqui hoje. Ele é dividido em 3 blocos, se você não conhece esse quadro ainda. Primeiro bloco, eu mostro para vocês o nosso resultado do mês, comparado com os principais índices, contra o S&P, contra o Ibovespa em dólar. A gente abre a nossa carteira, vê o que aconteceu com ela e compara com os principais índices de mercado. No segundo bloco da nossa aula, eu explico para você o que nós vamos fazer esse mês e ao final a gente abre junto uma corretora e a gente investe ao vivo na prática para você entender como que funciona toda essa dinâmica. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o like aqui e se inscreve para você não perder essa série e uma série de outras séries que temos aqui no nosso canal. E no episódio de hoje, a gente vai aportar no setor de restaurantes. A gente não tem nenhuma empresa do setor de restaurantes na carteira ainda, mas no meio desse caos, por que nós vamos aportar nessas empresas? A explicação do porquê é muito interessante, altamente didática, e você vai inclusive conseguir ao final dessa aula entender que uma empresa, para ser muito lucrativa, ela não precisa ter um modelo de negócio complexo, ela não precisa ser uma Apple, uma Tesla, uma empresa que coloca foguetes no espaço e traz de volta. Você vai ver que simplesmente ao fazer burritos e pizzas, empresas ao serem consistentes, terem um modelo de negócio muito bom, gerarem valor no que elas entregam e uma operação enxuta, consegue entregar resultados astronômicos. Inclusive, uma das empresas que vamos explorar aqui hoje teve um retorno maior do que a própria Apple na última década. Então, sem mais delongas, vamos lá. Comecemos do começo, com nossos resultados do mês. Vamos olhar aqui no site Status Investor. Eu tenho um vínculo com nenhum site, simplesmente gosto dele. Se formos olhar aqui, a nossa carteira ela está em laranja, está em laranja amarelo. Tivemos um tombo na carteira neste mês de quase 14%, enquanto o Ibovespa, nos últimos 30 dias, valorizou 7,9%, quase 8%. Esse é um efeito que acontece, se a gente olhar no longo prazo, esse efeito ele tende a perdurar de fato. Por quê? Olhando o total, a nossa carteira tende a ir na contramão. O Status Investor ele já corrige a relação do dólar para reais investidos. Se a gente reparar, tem esse efeito contrário. Quando a Bolsa Brasileira está subindo, lá tende a ter uma queda. E o contrário também é válido. Quando a Bolsa Brasileira está caindo aqui em vermelho, a Bolsa lá tende a subir, muito em conta do fator da conversão cambial. Bolsa do Brasil para baixo, dólar para cima. Dólar para cima, Bolsa do Brasil para baixo e o contrário. Por que isso acontece? A fuga de capital, simplesmente isso. Quando a Bolsa no Brasil entra num pânico, começa a cair, tem fuga de dólar, o dólar fica mais escasso, o dólar ficando mais escasso, ele se valoriza em detrimento ao real. Porém, esse descolamento não é só em relação ao dólar, quanto em relação à valorização das empresas do exterior. Tanto que no último mês, o dólar ele caiu, mas o próprio índice, o próprio S&P, até mostrar aqui para vocês, o próprio S&P caiu 10,26%. Então essa queda não é só em detrimento ao próprio dólar. A queda também é dos ativos do exterior. Mas, Matheus, por que isso aconteceu? Isso afetou a nossa carteira? O que aconteceu com a nossa carteira que vamos montando há 9 meses já? Vamos lá. Se a gente pegar aqui o nosso Excel, coluna a coluna, ok? Eu descobri uma função no Excel aqui que eu consigo puxar automaticamente a cotação das empresas, tá? Pelo próprio Excel. Por isso que mudou um pouquinho aqui. Vamos olhar, olhem que curioso, o S&P 500, que nós temos a ETF que emula o S&P 500, é a única ETF nossa que está com resultado positivo, um ganho de 4% desde que começamos a investir. Todo o restante estamos tomando um prejuízo. Nos nossos REITs, nossas ETFs de REITs, tanto o VNQ, que investe em REITs americanos, quanto o VNQI, estão em prejuízo. Nossas ações, nossas stocks, temos apenas 3 empresas com resultado positivo do nosso preço médio. A própria Apple, a Costco e a Fastenal. Em contrapartida, empresas como a Disney, Amazon, Monster, Facebook, Visa e o próprio Google estão com um prejuízo.
Nossos REITs, praticamente todos com prejuízo, com exceção do PSA, o Self Storage. Se formos olhar o que aconteceu com a nossa carteira no mês de dezembro e janeiro, porque faz tempo que eu não gravo esse quadro, então deu quase 60 dias, gravei no começo de dezembro, estou gravando agora no fim de janeiro, ela tomou um tombo de 8,9%, enquanto o Ibovespa, nesse meio tempo, se valorizou 5,8%, o Ibovespa em dólar 9,2%, porque o dólar de fato caiu, e o S&P 500 caiu 7,64%. Nossa carteira caiu mais do que o próprio S&P. Por que isso acontece? Temos que entender isso, sempre importante comparar com os índices. Agora, olhando o acumulado, olhando o nosso acumulado, nossa carteira no acumulado está com uma rentabilidade negativa de 6,4%, praticamente empatada com o Ibovespa, a gente já vai ver de novo no gráfico do Status Invest. O Ibovespa em dólar, desde que a gente começou, está tendo um tombo de 7,4%, e o S&P uma alta de 5%. Muito coerente com o nosso VU, que está mais ou menos no 4%, está atualizado aqui na cotação do momento. Então, se a gente for analisar, nossa carteira está performando pior do que os principais índices. Vamos entender por que isso está acontecendo, se isso é um problema ou não, entre ajustar a estratégia ou se está tudo correndo bem. Quando a gente olha aqui nessa regra do rebalanceamento, nós queremos como objetivo ter 1/4 do nosso patrimônio em cada classe de ativo. 1/4 em ETFs de stocks, 1/4 em ETF de REITs, 1/4 em stocks, 1/4 em REITs. Aqui nossa carteira real, ela está muito bem balanceada, o que permite que a gente faça qualquer tipo de aporte. A gente pode desbalancear a carteira para qualquer lado, que no outro mês é muito fácil. Este mês, por conta da alta queda do S&P 500 e para conseguir balancear a nossa carteira, nós vamos aportar em stocks. Deveríamos, na teoria, aportar em REITs, mas como está muito perto, a gente pode escolher o que a gente aporta, mas como olhando, de fato, as quedas nominais mais elevadas por elas estarem em ações e termos ainda poucos ativos na carteira, temos 9 ativos, temos que ter muito mais ativos na carteira para diversificar, vamos aportar esse mês integralmente nas stocks. Também, obviamente, pela parte educacional do nosso quadro. Voltando aqui para os nossos resultados do mês, vamos lá. Olhando aqui na parte do Status Invest, o que a gente tem que entender que está acontecendo com a nossa carteira? Quais foram os ativos que tiveram a pior performance e a melhor performance? Vamos pegar. A pior performance da nossa carteira está sendo a Disney. A Disney é uma empresa que, apesar de ser muito querida dentro do nosso coração, quem teve infância da Disney, cresceu com isso aqui, tem o orgulho de ser sócio, que é ótimo, te permite suportar essas quedas. Por conta da pandemia, crise de uma nova onda, a empresa tende a sofrer de fato. O AMT, o American Tower, um REIT altamente volátil, mas muito bom, muito grande. A Amazon, Gamer, uma ETF de games, ETF de data center, ETF de jogos, a gente aportou, Facebook. Na outra ponta, nossos ativos que mais deram retorno para nós foram a Apple, Self Storage, a Costco, o próprio VU, a Fastenal e o restante tudo em prejuízo. E agora cabe uma análise. Matheus, a carteira ela está performando pior porque ela é uma carteira mais arrojada, menos arrojada? Qual que é a ideia? A ideia é, olhem que interessante quando a gente pega e olha ativo por ativo a estratégia da carteira e se ela está rumando para um lado que deveria de fato rumar. Primeira coisa que é sempre importante a gente analisar, essa amostragem aqui. Esse é um gráfico que o Status Invest faz da relação risco-retorno. Ele coloca aqui no retorno, literalmente o retorno médio que a gente obteve nos ativos, e aqui o risco baseado na volatilidade. Quanto mais volátil ele é, mais arriscado. Matheus, o que eu quero aprender nesse gráfico aqui? Que está tudo pulverizado, está tudo muito disperso. Logo, a minha relação risco-retorno ela tende a estar pulverizada. E o prazo que estamos investindo não é um prazo tão significativo para chegar em qualquer diagnóstico. É praticamente impossível. Porém, é óbvio que se a gente pegar aqui e analisar o nosso Excel, quais foram as empresas que mais tomaram o que mais sofreram? Formos olhar aqui, a gente tem duas ETFs altamente arrojadas. Uma ETF que investe em empresa de videogame, em esportes, foram as que mais caíram. É óbvio que isso vai acontecer. Temos uma outra ETF que investe em pequenas empresas de valor. As pequenas empresas, entre aspas, baratas, que o preço importa para esse tipo de análise. Para a gente não importa. Mas quem viu a aula porque a gente aportou nisso, está lá no na carteira 4, se não me engano. E a gente está aportando no mundo com exceção dos Estados Unidos. E o mundo sofreu muito mais que os Estados Unidos. A única ETF que de fato se manteve sólida foi o S&P. E vamos olhar as empresas que mais caíram. As duas que mais caíram foram a Disney e a Amazon, que é muito fácil entender por que elas tendem a sofrer em meio a uma pandemia. E dentro dos nossos REITs, os dois que mais sofreram foram o REIT de antenas, que tem um modelo de negócio mais arrojado, mais alavancado, e os próprios data centers, que têm um risco de mercado também de serem mais voláteis. Logo, a nossa escolha de ativos até o momento foram ativos que têm um grau de risco um pouco maior. E é por isso que neste mês
nós vamos começar a colocar ativos na nossa carteira que tendem a ter um grau de risco menor e ter uma previsibilidade de comportamento. Enquanto estamos montando a carteira, quando a carteira não está pronta, na verdade ela nunca fica 100% pronta, porque o investidor sempre está evoluindo. Mas essa carteira está muito longe de ficar pronta ainda do nosso ideal. Quando a gente nos últimos meses colocamos em ativos mais arrojados, agora é hora de colocar em ativos mais defensivos. Ah, Matheus, mas você vai comprar as coisas mais defensivas no meio da queda? Não é hora de comprar as coisas mais arriscadas? É aí que tem que entrar a estratégia do investidor. Nós vamos adicionar ativos na carteira novos e vamos recomprar ativos que nós já temos, que não perderam fundamento e que a cotação delas está muito abaixo do nosso preço inicial. Por quê? Isso vai fazer com que nós abaixemos nosso preço médio, os ativos que são bons ativos, não perderam os fundamentos, continuam entrando dentro da nossa carteira, e ao você comprar os ativos, bons ativos, em queda, continuar colocando bons ativos na sua carteira, porque você ainda não preencheu ela, isso impreterivelmente vai te fazer entrar em baixa em bons ativos e você continuar defendendo a sua carteira. Mas, Matheus, eu compro de maneira arbitrária? Não, a gente não compra de maneira arbitrária. Quem já acompanha o outro quadro enchendo a carteira sabe que nós temos um peso ideal para colocar em cada ativo. Como ainda não temos ativos suficientes, eu não vou colocar aqui o peso ideal em cada ativo. Mas como que isso funcionaria na prática? Imagina que eu quero, de repente, 20% da minha carteira em Disney e ela está com 10%. Logo, a ordem é comprar. E se a cotação dela, de repente, eu quero 10% nela certinho, tá? Aqui deve estar 9 alguma coisa, está arredondado. Eu quero 9% na Disney, o peso dela está 10, então eu não vou comprar. Só que se a cotação dela, o preço atual dela aqui, ó, vocês não estão enxergando, um pouquinho pro lado para vocês enxergarem. Aqui, ó. O preço atual dela, se ela cair de 134 para 80, por exemplo, ia mandar eu comprar. Porque ela deveria ter 9% e está com 6%. Logo, eu deveria comprar a Disney. Essa regra, fazendo essa regra de rebalanceamento, impreterivelmente você vai comprar as ações em baixa e você não vai entrar nelas em alta. Não porque está barato, porque está caro, porque isso não importa. Porque você quer manter o seu balanceamento. Como eu ainda quero fazer uma aula específica só sobre isso, para não ficar misturando muitas coisas, a gente pode ainda comprar simplesmente o que caiu mais, porque o nosso patrimônio ainda é pequeno em relação ao que a gente aportou. E isso no longo prazo tende a ser muito vencedor, comprando os ativos em baixa, não entrando neles em alta e sempre adicionando categorias de investimentos novas para proteger o nosso patrimônio investido aqui. Legal? Então vamos lá, Matheus. O que a gente vai aportar neste mês que você comentou que são ativos de restaurantes? O que a gente vai aportar nos restaurantes e quanto a gente vai investir? Vamos olhar aqui, nós temos, dá até uma tristeza ver esse gráfico, né, de queda. Nós temos 92 dólares de saldo para investir, já foram convertidos os 500 reais. E nós vamos aportar em duas empresas novas. A primeira empresa nova, Domino's Pizzaria. A Domino's Pizzaria, que tem um modelo de negócio extremamente simples de entender. Matheus, onde é que você achou essa apresentação? No site de Investor Relations da Domino's, lá no Google, IR Domino's. E a apresentação deles, do comercial, é muito boa. Muitas vezes nos Estados Unidos é difícil você achar uma apresentação tão clara quanto a da Domino's. Os arquivos são muito confusos, são muito longos, dá muito trabalho de ler. Aqui você já começa com algo muito mais fácil. Você já vai enxergar os principais números da Domino's Pizzaria. Olhando aqui, ó, 17% do mercado global de pizza está com ele. Eles têm mais de 18 mil lojas, quase 98% são franqueados, eles só trabalham com franqueados. Estão mais de 90 países. Olhando aqui a distribuição deles, tem 6.400 lojas nos Estados Unidos e quase 12 mil lojas internacionais. E qual que é a ideia deles? A meta, se tornar a pizzaria número 1. Então é extremamente interessante conseguir analisar os principais números da empresa. O crescimento dele em comparação com todo o mercado. Eu achei muito legal que eles usam o gráfico de pizza em pizza. Isso é uma jogada óbvia, uma vez que você vê, mas eu achei muito criativo. Aqui tem o market share deles, que eles tinham na parte, ó, Domino's Pizza, 22%, 30% outras grandes pizzarias e o regional, os 48%. Independente de qual modelo você olhe, seja a parte de delivery, a parte de carry out, qualquer parte do pessoa pegar e sair, né? Os regionais são um impacto muito grande em todas, com exceção no delivery, que ela praticamente é a líder de mercado, mas são 3 submodelos de negócio.
Então é muito interessante você conseguir ler isso aqui. Eu não vou ficar lendo linha a linha para você, por óbvio. A gente vai ver os números dela daqui a pouco no Fundamentei, mas é uma apresentação muito fácil de ler, extremamente simples, extremamente gostosa de você aprender sobre a empresa, legal? Mas é simples, porque o modelo de negócio deles é interessante. Vamos analisar a quantidade de vendas dele, 10% ao ano de crescimento de 2009 até 2020, tá? Apresentação fechada aqui ao longo dos anos. E o que eu gosto muito de analisar, mas se você leu a apresentação, olhou o site, pega um site padronizado, como é o caso, por exemplo, do Fundamentei. Olhem só os números desta empresa, como chama muito a atenção de quem está querendo investir. Além de ter um modelo de negócio muito fácil de entender, o valor de mercado dela praticamente 16 bilhões de dólares, ela não é uma large cap, é uma empresa razoavelmente pequena dentro do mercado. Vamos olhar aqui o retorno histórico dela, 3.000% nos últimos 17 anos, um retorno histórico desde a fundação dela de 23% ao ano. E sempre olhem isso, a relação preço e lucro. A pessoa acha que é o preço que importa. Não, importa o lucro. Olha o lucro da empresa aqui em verde. O preço acompanha o lucro, jamais o contrário, jamais o contrário. E se formos analisar o resultado da empresa, a única coisa que, entre aspas, preocupa é a dívida que a empresa tem. Ela tem no último ano 5,7 anos de resultado operacional para quitar a dívida dela. Ou seja, se ela pegasse 5,7 anos do lucro operacional dela, ela conseguiria quitar totalmente a dívida dela. O porquê isso não é tão preocupante no caso da Domino's. Fazendo uma conta bem de padeiro aqui, tá? Porque o caixa dela é bem baixo. O resultado financeiro aqui é praticamente o que ela é o despesa financeira menos resultado financeiro. Despesa financeira é basicamente juros de dívida, tá? Se a gente for olhar aqui os juros de dívida da empresa, ela está pagando 185 milhões de dólares e o operacional dela foi 875. Dá um pouco menos de 20%. Menos de 20% acaba por ser um número mais ou menos empírico que é saudável. Então, apesar da dívida dela ser grande, 5,3 bilhões, o resultado financeiro da empresa não é muito negativo, ou seja, ela paga um juros baixo em relação a isso. Algo que pode preocupar com o patrimônio dela ser negativo aqui, mas é por conta do modelo franqueado dela. O que temos que analisar dentro desta empresa? A receita dela ao longo dos anos. Desde 2000, sempre ascendente, uma receita plenamente ascendente que de fato engrenou a partir do ano de 2009. Ela ficou um pouco lateralizada, mas depois de 2009 ela subiu. Receita contra o EBITDA. Pode ignorar esse ano aqui, um ano completamente fora da curva, mas o EBITDA, que é o resultado operacional dela, andando junto com o lucro líquido. A gente for pegar o EBITDA contra a receita contra o operacional. A receita e o operacional andando junto é um sinal muito bom que a empresa tem uma operação saudável. A gente for pegar o EBITDA dela contra o lucro líquido, também o lucro líquido, inclusive acima do próprio operacional em termos de proporção. E se formos olhar aqui o operacional contra a dívida dela, estão subindo juntos, ou seja, ela toma mais dívida quanto mais resultado operacional ela tem, o que me mostra que tende a ser saudável. Um outro ponto extremamente importante da empresa. Vocês repararam que o EBITDA ficou acima da receita e o lucro líquido acima do EBITDA? Isso é um resultado do quê? Um resultado que a empresa está sendo cada vez mais eficiente. Para cada R$1 que ela fatura mais, ela não aumenta R$1 no custo operacional dela, o que reverbera num lucro maior. Uma coisa é você ter uma receita de 100 e lucra 10. Receitou 200, lucrou 20. Só que a Domino's, na receita de 100, ela lucrou 10, na de 200 ela lucrou 12, ela lucrou 22, 23, 24. Ela foi mais eficiente no operacional dela, nas despesas. Onde é que eu consigo comprovar isso? Olhando a margem. A margem líquida é o quanto sobra para cada R$1 que a empresa receitou. Então, em 2008, para cada R$1 que ela teve de receita, sobrou para ela 4 centavos. Em 2020 e 2021, para cada R$1 que ela receitou, está sobrando 12 centavos. Então, a empresa subir a margem, isso é excelente. Isso mostra um resultado extremamente resiliente para a empresa. E outra empresa que vamos investir também é uma empresa um pouquinho mais polêmica, é a Chipotle. Chipotle Mexican Grill, uma empresa com modelo de negócio extremamente simples, altamente regionalizado e tem pouquíssimos produtos. Ela tem burritos, ela tem tacos, ela tem saladas e quesadillas, não sei se é assim que fala. Mas são muitos poucos modelos de negócio com insumos muito simples, um modelo de negócio extremamente consolidado com operacional e ganho de escala. O grande ganho de escala dela vem de ter poucos insumos e ser muito focado. As coisas nem sempre foram maravilhosas para a Chipotle. Se vocês olharem, a Chipotle, né? Pesquisaram no Google Chipotle Food Poisoning, em 2015 ela teve um caso bem sério bem sério não, né? Um caso de contaminação de alimentos que acabou por depreciar muito a marca. A gente vai olhar os resultados dela.
tiveram uma série de repercussões, tentativas da empresa de recuperar isso, deram burritos de graça, que prejudicar um pouco mais a marca, teve troca de CEO, então vocês vão ver que naquele ano ela teve um resultado bem ruim e depois de fato começou a recuperar. Quem aqui assiste Billions sabe do caso do suco, que foi feita uma contaminação proposital, não foi o caso da Chipotle, no caso dela foi acidental, para prejudicar as ações da empresa naquele ano. Mas se a gente for analisar aqui, dentro do site, a própria Chipotle, olha isso aqui, se vamos pegar 2015 que isso aconteceu, ela valia $750, ela chegou a cair quase 50%, caiu mais na verdade, né? 272, chegou a cair uns 60 e tantos por cento. Mas se vamos olhar no retorno histórico dela, mesmo com isso, quem investiu nela em 2006 teve um retorno anual de 24%, nos 16 anos, 2.957, quase 3.000% de ganho. E lucro líquido e preço, isso sempre vai acontecer, o pessoal insiste que preço importa e eles esquecem que o que importa é o lucro e o resultado da empresa. Olhando aqui os números dela, em termos de dívida, muito mais confortável do que a Domino's, inclusive ficou sem dívidas até 2018, começou a tomar dívidas a partir de 2019. Mas vamos analisar os resultados da empresa também. Receita dela, tá vendo o tombo aqui da receita dela de 2015 para 2016, o único ano que de fato caiu, mas nada muito gritante, cruzando contra o EBITDA. O operacional dela caiu bem mais, por conta que ela emitiu cupons de graça, tentou fazer várias abordagens, até de fato trocar o CEO que realmente resolveu, e depois recuperou, claramente ela recuperou. O EBITDA contra o lucro líquido também andando muito bem, mostra que a dívida dela nunca foi um problema, que de fato nunca foi. E vamos olhar aqui, o EBITDA contra a dívida dela, que ficou praticamente zero e agora ela tomou um pouco de dívida esse ano. Aqui, ó, nada muito significativo, nada que nos preocupe. E a margem dela, se vamos olhar aqui, ó, que vinha em estáveis 9, 10%, em 2015 foi para quase zero e ela vem esboçando uma boa recuperação, até que agora ela voltou de fato para o resultado dela com um ROI de 35%, o que é extremamente interessante para esta empresa. Nós não a temos em carteira. E a Chipotle também tem um site bem legal de RI. E algo bem interessante de analisarmos é o seguinte: se pegar aqui no próprio site o Status Invest e formos comparar aqui ela com... Deixa eu diminuir um pouquinho aqui a tela para vocês verem um pouquinho melhor. Aí, ó, eu coloquei aqui, ó, DPZ, Domino's Pizzaria, McDonald's, Chipotle, Starbucks, a Minham, que é também uma rede, uma rede famosa americana, a Wendy's e olhem só aqui a Apple. Eu coloquei aqui a Apple. O que tem a ver? Para vocês verem que de 2012 a 2022, quem investiu na Apple teve um retorno de 948%. Em contrapartida, quem investiu na Domino's teve um retorno de 1.269%. O que mostra que você consegue ter um retorno excepcional mesmo em empresas mais simples de entender. Não é porque é complexo que você ganha dinheiro. E se nós pegarmos aqui nos últimos... Mas, Matheus, a Chipotle está aqui, ó. Ela está, que estão vendo ela aqui, ela não teve um retorno tão bom. O retorno maior, se a gente tirar a Domino's e tirar a Apple, o maior retorno foi no fato do Wendy's, que deu 430%. Por que você não investe no Wendy's? É uma empresa com bons fundamentos, mas se a gente pegar os últimos 5 anos, que foi de fato a recuperar, tirar aqui no caso o Domino's e a Apple para a gente simplificar, olha só quem que aparece em destaque aqui, a própria Chipotle, com 219% de retorno, que foi justamente o tombo que ela tomou de 2015 até 2017, que ela conseguiu se recuperar. Então esse tombo atrapalhou o resultado dos últimos 10 anos dela. É óbvio que isso pode acontecer de novo, mas em termos de valorização, ela teve esse destaque muito grande a partir do momento que ela se recupera de fato. Então essas são duas empresas que nós vamos, sem dúvida, alocar na nossa carteira. Se a gente for comparar, inclusive, todas elas, vou tirar minha cara aqui para vocês verem, fica mais fácil. Todas as empresas, essa áreazinha aqui azul, ó, essa área azul que vocês estão vendo aqui embaixo, essa linha azul aqui, aqui, ó, esse azul, é o S&P 500, tá? Então as empresas que ficaram abaixo do S&P 500 na última década foram o IM e o McDonald's. E o setor de alimentação se destacou muito bem. Aqui a Domino's Pizzaria com um destaque muito grande, se a gente for tirar ela até para a escala ficar melhor, a gente vê que Chipotle e a Wendy's tiveram um destaque, mesmo com a grande queda da Chipotle, ela conseguiu se destacar nesse último tempo. E se a gente for tirar aqui o ano de 2015, a Chipotle ganha muito, 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 mesmo com destaque bem grande, legal? E onde que vamos aportar este mês? Vamos lá para o nosso Excel. A gente já sabe que a gente vai investir nas duas empresas que nós discutimos agora, Chipotle e a Domino's, porém nós também vamos aportar nas empresas que
Então, um prejuízo na nossa carteira. A gente colocar na Disney, na Amazon, na Monster, a gente vai pular, não pular, a gente vai investir no Facebook e a gente vai investir na Visa. A gente vai pular o Google. Por que eu vou pular o Google, Matheus? A gente vai aportar nessas daqui. Porque eu vou aportar em empresas de setores diferentes. Eu vou aportar entretenimento na Disney, a Amazon Varejo, a Monster Bebidas, o Facebook Tecnologia e a Visa Serviços Financeiros. Apesar do Google e Facebook não serem a mesma coisa, os dois são de tecnologia e eu vou evitar isso daqui. Temos 92 dólares para aportarmos. Dos 92, serão aportados 20 dólares na Chipotle, 20 dólares na Domino's e vão sobrar aqui 5. Então, fazendo a conta, 92 menos 40, nos sobra 52. E desses 52, nós vamos dividir por 5 e aportar 10,40 em cada uma dessas empresas. Então, sem mais delongas, vamos agora para o nosso aporte do mês. E vamos lá, comecemos pesquisando a Chipotle Mexican Grill. Pegar essa empresa, vamos comprar, botão de vender até tá vermelho aqui, porque a ideia é nunca vendermos, sempre comprarmos cada vez mais. Vamos comprar por valor, não por quantidade de empresas, vamos comprar 20 dólares de Chipotle Mexican Grill. Vamos lá, submit ao Google, não quero falar com você não. Submit ordem, confirmar e em ordem enviada e compramos 20 dólares de Chipotle Mexican Grill. Agora, comprar Domino's Pizzaria. Se você já comeu na Domino's no Chipotle, comenta aqui embaixo. Pouca gente comeu na Chipotle, muita gente já comeu na Domino's. E eu não quero mais que você me pergunte isso. Legal? Vamos lá, 5 notas. Aí você para de falar comigo. Vamos lá. Vamos agora para a nossa segunda compra do dia. Agora, vamos comprar a Domino's Pizzaria, DPZ. Vamos lá, carregando, pesquisando. Domino's Pizzaria. Empresas estáveis, com bons resultados em meio à crise, complementando nossa carteira. É sempre importante você investir em empresas que você acredita, que você gosta, que você já teve alguma experiência com elas. Isso tem um fator bem significativo. Vamos lá, confirmando, confirmar a ordem, 20 dólares, perfeito. Porque se você não fizer isso, não tem sentido você suportar a queda de uma empresa. É muito mais difícil você suportar a queda de qualquer empresa quando você não acredita nela, você não gosta dela, ou está entrando só pelo lucro. Isso é uma coisa bem complexa e bem complicada. Então tenha orgulho da empresa que você é sócio. Cuidado para não ter também uma preferência muito grande, tá? Matheus, você está falando duas coisas difíceis de fazer, eu sei. Mas se fosse fácil, todo mundo conseguiria investir. A ideia é que você tenha um discernimento entre você gostar da empresa, ter orgulho, porém saiba que você sempre é um sócio. Pode investir 10,40, né? 10 reais, 2 dólares e 40 centavos. A gente vai comprar. Por que é importante ter esse discernimento? Para impedir que você, de fato, ignore, tampe os olhos para várias coisas que a empresa pode estar fazendo de errado. Então você tem que ter orgulho dela e sempre estar buscando na cabeça. Você é o dono da empresa. Todo mundo lá trabalha para você. As pessoas trabalham para você. Se tem a participação pequena, não tem problema. Você tem que lidar como dono. O CEO, o diretor, todos trabalham para você. Então você tem que cobrar resultados. Legal? Agora aqui na Amazon, nossa segunda compra, vamos comprar também 10 dólares e 40. Hoje várias compras. Algo curioso é o seguinte, nesse quadro, se vocês repararem, tem muito mais visualização quando eu faço várias compras. Se eu pego de repente, compro um ativo ou dois, tem muito menos visualização. E isso é preocupante, tá? Porque não é todo mês comprar muitos ativos. Muitas vezes o melhor a fazer é nada. É você agora comprar a Monster, uma das empresas favoritas minhas da minha carteira. Muitas vezes vai comprar um ativo, ou você vai comprar algo muito pequeno. Investir não é para ser divertido. Você pode se divertir, mas muitas vezes a decisão de você aportar mais, por exemplo, só no VU, ou aportar mais só em VNQ, VNQI, às vezes é a decisão prudente. Então vamos comprar aqui Monster, depois faltando só Facebook e Visa. Comprando aqui também, fechar, faltam mais duas agora só. A gente vai comprar Facebook, agora Meta, né? Facebook, mas na realidade mudou o nome para Meta. Agora tem até aquela brincadeira, né? Colocou Meta no nome e ganha dinheiro, né? Só escrever isso que já ficamos automaticamente ricos, né? Facebook, agora vai achar Meta, né? Ele já mudou aqui na pesquisa. Meta, difícil apertar o M, né? Meta, agora vai achar. Meta, não encontrou o Facebook. Pesquisar pelo código de novo dele. FB Facebook. Cadê você? Cadê você, Facebook? Pesquisando. Tá em último aqui. Meta Plataformas, Facebook.
Não mudou o código, continuando aqui. Vamos comprar também, temos 21,50, né? Vamos comprar 10,40. E no último, que vai ser a Visa, a gente compra o restante do capital. Vamos mandar aqui a ordem, faltando mais uma só, confirmando a ordem, sobrando 10,40, fechando aqui. E agora a última compra, que é a Visa. Se eu digitar só V, vai aparecer uma década de coisas, né? Então eu vou tentar buscar aqui a Visa. Código V é simples, direto e objetivo. Uma empresa com destaque monstruoso, resultados cada vez melhores. E sobrou aqui 11,11. Vamos tentar comprar 11,10 dela. E continue. Acho que deve dar para comprar. 0 de taxa. Ordem enviada. Vocês estão vendo aí. E fechado. E compramos nossa última compra em Visa. Então, fechado, pessoal. Então é isso. Espero que tenham gostado. Se inscrevam nesse canal. Acompanhem a nossa série. Também tem o quadro Enchendo a Carteira no Brasil. Então eu vejo vocês na próxima aula. Um abraço!